Olá, amigas. Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia muito especial de estudo da obra Painéis da Obsessão, hoje analisando o capítulo número 30. Esta obra, que é psicografada por Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E o capítulo 30 refere-se a tumulto perigoso. Temos a nossa querida Ângela, que vai nos fazer os aprofundamentos juntamente com o nosso querido Laudes. Mas antes, convidamos a todos para uma oração, uma prece de abertura dos nossos trabalhos. Vamos orar? Abençoado amigo Jesus, Mestre amado de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, nestes minutos abençoados, onde as reflexões trazidas por Manuel Filomeno de Miranda, pela pena abençoada da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, irão nos conceder momentos de profundas reflexões a respeito desta sintonia da ambiência, das responsabilidades, das necessidades, de entendermos a real necessidade de sabermos viver sob as bases de Jesus. Traz nestes minutos, Senhor, todos nós aqui conectados, presencial ou virtualmente, a sensibilidade necessária, mas a paz importantíssima para que, através das nossas falas e das nossas reflexões, possamos também perceber a presença da espiritualidade amiga que sempre esteve e sempre estará nos auxiliando a sermos pessoas melhores. Muito obrigado por tudo isto, Senhor, que Tu nos tens dado desde o princípio. Que assim seja. Bem, meus queridos, como havíamos mencionado, nós temos aí o capítulo muito especial desta obra, Painéis da Obsessão, e o capítulo número 30, falando sobre tumulto perigoso. Traremos um breve resumo para que depois os nossos queridos Laudes e Ângela possam fazer os aprofundamentos necessários. E o capítulo inicia com um quadro de convalescença de Argos, que progride bem devido às medidas tomadas, logicamente com rapidez, ante seu estado físico e espiritual, antes que o seu estado físico e espiritual se agravasse de uma forma irreversível. Ele é assistido constantemente por Bernardo, que lhe aplica a fluidoterapia e recebe também medicação apropriada. E graças a esse amparo contínuo, o seu organismo vai recuperando-se de uma forma muito satisfatória, permitindo já fazer pequenos movimentos sem grande esforço. No entanto, o repouso é apontado como fundamental para a consolidação deste processo. Mas nesse contexto de recuperação, nós vemos a figura da dona Anaíde, sua mãe. Isso é um ponto essencial. Com o otimismo que lhe é muito característico e com a força do amor materno sublimado, ela mantém com o filho diálogos mentais constantes, transmitindo-lhe mensagens de ânimo e de muita esperança. Esses diálogos não são apenas emocionais, mas também instrutivos, pois ela procura despertar em Argos reflexões evangélicas, induzindo ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra essa trazida pelo codificador Allan Kardec. O objetivo, então, sem dúvida, é levar o filho a uma revisão de valores, abandonando ideias, comportamentos viciosos, redirecionando a sua vida a uma existência que seja bem mais significativa. Paralelamente, nós vamos ver Áurea, sua esposa, que havia se ausentado temporariamente, mas retorna ao lar e assume novamente o papel de esposa, mãe e cuidadora. São as palavras do nosso Manuel Filomeno de Miranda. Ela não só assiste ao marido com carinho e com muita paciência,
mas também participa ativamente das atividades mediúnicas, o que vai representar um grande passo no programa de regeneração do casal. E nesses trabalhos, espíritos, naturalmente espíritos adversários do passado, começam a se comunicar e a se beneficiarem com as instruções evangélicas e as vibrações amorosas do grupo. A convivência mediúnica com esses amigos, com esses antigos, melhor dizendo, desafetos, contribui demais para a cura espiritual de uma forma mais coletiva. Aí nós temos aí o reencontro com Maurício e a sua aproximação com o grupo. Porque aí durante as excursões periódicas feitas àquela cidade interiorana, onde reside o médium Antônio Fernandes, o grupo reencontra Maurício, um jovem que anteriormente se mostrava hostil ao espiritismo, mas que agora surge em busca de esclarecimento e de fé. Antônio Fernandes, médium respeitado, dedicado à caridade, aos trabalhos da desobsessão, acolhe Maurício com benevolência, perdão, oferecendo-lhe orientação doutrinária e apoio fraterno. Maurício, então, passa a visitar Fernandes com regularidade, sentindo-se bem reconfortado e acolhido, estabelecendo uma espécie de vínculo muito especial com o médium. Então, vamos aí descobrindo que a família Fernandes, como diz o nosso Manuel Filomeno de Miranda, esteve envolvida nas lutas religiosas do século XV, na Boêmia, o que atualmente se reflete em seus membros por meio de distúrbios mentais, as questões relacionadas ao alcoolismo, processos obsessivos complexos, logicamente frutos de dívidas kármicas lá de trás. E aí, então, é revelado ainda que os pais de Áurea estiveram espiritualmente conectados com esses eventos envolvendo Filipe, Argos e Maurício, o que justifica certas antipatias inconscientes que surgem sem explicação lógica entre alguns membros do grupo ali reencarnado. Mas, apesar disso, Maurício fortalece sua relação com Argos e com Áurea, como diz o nosso Manuel, criando, de uma certa forma, laços de amizade que prometiam se aprofundar naturalmente com o tempo. Aí vem a entrada de Maurício no trabalho espiritual e os primeiros conflitos que começam a surgir. Porque, motivado por esse ambiente muito acolhedor, Maurício pede para integrar o grupo espiritual conduzido pela irmã Angélica. E ele é aceito inicialmente numa espécie de um caráter experimental. No entanto, a sua motivação era mais emocional do que propriamente consciente. Ele se mostra encantado com a forma do trabalho, mas sem o devido compromisso com a essência e o esforço que, naturalmente, a tarefa exigia. Então, instalado na colônia espiritual, logo ele se desilude. Aí a rotina da caridade parece para ele uma coisa muito enfadonha, a convivência com os trabalhadores vai lhe soar de uma forma repetitiva, sem os atrativos que ele tinha uma alma muito frívola e buscava constantemente as novidades. Maurício, dessa forma, ele não se esforçava para vencer as suas próprias imperfeições. E por falta de disciplina e uma certa sem hábito de organização e de introspecção, ele começa a se afastar gradativamente do verdadeiro propósito. A sua instabilidade emocional, então, e falta de empenho vão acabar comprometendo a sua adaptação. Logo, ele começa a influenciar negativamente o Argos, que ainda em processo de recuperação, é atraído pelas conversas e ideias do antigo consórcio lá de trás. Ambos, então, passam a reviver inconscientemente os prazeres do passado, embora não possam restaurar as antigas orgias que eles participavam, tentam transformar o ambiente espiritual em uma espécie de
reunião festiva e inconsequente e, de uma certa forma, desrespeitando a seriedade que o trabalho exigia. E aí vamos, então, à crise moral e a situação complexa do grupo, né? A influência de Maurício e Argos vão gerar um ambiente, de uma certa forma, de uma desordem emocional e uma certa dispersão espiritual. E aí os mediadores iniciantes, ainda sem o preparo, se conectam com esse tipo de clima e o grupo passa a se contaminar com essas questões relacionadas à maledicência, à futilidade, às dispersões de atenção e às irresponsabilidades. Mas a nossa irmã Angélica, atenta aos acontecimentos, permite que entidades inferiores se aproximem como uma espécie de, como parte de um teste educativo, é como diz Manuel Flamengo de Miranda, para que os envolvidos aprendam por vivência direta e não apenas por instrução alheia. Mesmo com os alertas espirituais, os comportamentos errôneos vão persistindo, e a gente percebe isso ao longo da narrativa, do capítulo. As conversas vazias, o desleixo com as tarefas, o desinteresse pela reforma, essa reforma íntima, vão colocando em risco a própria integridade moral do trabalho espiritual. Mas aí vem a intervenção de Venceslau e a tentativa de restauração da ordem, porque diante do agravamento da situação, Venceslau, responsável pelo grupo, entra em oração sincera e fervorosa, pedindo ajuda à espiritualidade para conter aqueles desequilíbrios e aquele avanço daqueles desequilíbrios que estavam acontecendo. E a sua súplica é atendida pela irmã Angélica, que orienta e oferece diretrizes firmes, reforçando a necessidade de firmeza e de ação. E com tato e com muita fraternidade, Maurício é afastado do grupo, recebendo liberdade para seguir seu caminho em outros ambientes que pudessem, de uma certa forma, melhor acolhê-lo nessa fase atual do seu desenvolvimento. E com isso, ele se libera de compromissos formais com a equipe, embora ele siga, de uma certa forma, amparado e protegido de acordo com as possibilidades. Então, o grupo, mesmo abalado, começa a retornar à sua rotina original de trabalho sério, disciplinado e humilde. E os outros membros também se afastam, e com isso os laços de afinidade verdadeira são preservados, enquanto as conexões frágeis se dissolvem naturalmente. A gente vê isso no nosso movimento e nos grupos espíritas. Então, existem lições espirituais muito profundas neste capítulo. E o episódio é reconhecido como uma espécie de um teste necessário para toda a equipe. A vivência vai nos demonstrar que até em ambientes espirituais podem ser ameaçados quando há falta de vigilância, quando há falta de humildade, quando há falta de disciplina. É a fé inabalável, a oração sincera, o serviço constante, são os pilares necessários que sustentam o verdadeiro trabalho de caridade. Então, Maurício, embora desperto, entre aspas, espiritualmente, ainda se encontra desprevenido quanto a si mesmo e adentra em um lento processo obsessivo que pode se alongar, logicamente, por sua própria decisão, né? Então, a sua libertação depende da sua vontade de mudar e de se autoconhecer e de se entregar verdadeiramente à transformação moral. Por fim, Áurea e Argos, apesar da tristeza, vão prosseguindo, ainda sem entender completamente a mecânica dos fatos espirituais em que estão envolvidos, mas mantêm confiança, sabendo que o futuro vai trazer os reencontros e as provas relacionadas ao passado, exigindo renúncia, paciência e redenção. Este é o nosso resumo. Vamos agora convidar ao nosso Laudes para fazer as suas considerações e os aprofundamentos. Ok,
Querido Marcelo, Ângela, queridos irmãos que nos acompanham nos estudos, os nossos votos de alegria. E um capítulo tão maravilhoso e um alerta tão profundo que o nosso benfeitor, Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos saudosas do nosso querido Divaldo, nos traz nessa obra. E veja, um alerta que quando o benfeitor termina no capítulo 29, ele traz um alerta assim, ó, que crença pura e simples não é passaporte para a aduana da vida. Eu achei isso fantástico para a gente abrir o capítulo 30, porque não basta ter uma crença simples, pura, mas sem ter uma vivência para que os objetivos dessa fé encontre realmente a força inabalável para enfrentar a razão, como dizia Allan Kardec ali na nossa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os desafios que o benfeitor coloca nesse capítulo 30 dos tumultos perigosos, um tumulto que era um teste para Venceslau e toda a sua equipe, aonde um personagem vai adentrando ao grupo e traz ali no capítulo que apesar dos seus incontáveis valores morais, ainda tinha na sua intimidade a ausência de disciplina, a incapacidade de trabalhar sobre uma metodologia ou a sequência de um método e uma inquietação íntima. E se pararmos aqui para avaliarmos e pensarmos quantos de nós também não trazemos as nossas inquietações, quantos de nós estamos aprendendo a desenvolver uma metodologia de estudo, uma sequência lógica desenvolvida por Allan Kardec, de uma metodologia onde o bom senso nos colocaria um método para estudo da nova ciência, que seria a ciência espírita, e também criando em nós o próprio alerta que Chico Xavier pôde trazer na sua própria existência, na recomendação dos espíritos de disciplina, disciplina e disciplina. Mas será que, de alguma maneira, a nossa inquietude não tem afetado a obra de uma maneira a prejudicar o seu andamento em, muitas vezes, com a intenção do auxílio, a intenção das promoções, a atenção, de repente, para chamar o público, a atenção para ter a aceitação do público, eu vou modificando as páginas, eu vou modificando, pensando que outros brilhos poderiam, talvez, saltar aos olhos, diferente dos brilhos propostos, imagine, em 1857, ou mais, Jesus, há mais de 2000 anos, e quanta coisa no mundo de hoje brilha aos nossos olhos e talvez não pudéssemos trazer esses convites para que o mundo também veja que ali dentro das nossas colunas também há esses brilhos que o mundo poderia proporcionar. E será que a proposta real era realmente essa? Porque quando o Maurício chega na sua inquietude, vai percebendo que não só vai prejudicando a harmonia do grupo, como o benfeitor vem alertar que, já no passado, os sigmundistas, por falta de campo emocional e moral, tentam, desde aquela época, implantar desordens e desequilíbrios na máquina administrativa. Ou seja, a pessoa entra e, quando entra com tantos ideais, ideologias e propostas de modificação, tenta fazer com que a máquina da casa espírita se modifique às suas necessidades, à sua visão, às suas lentes em um progresso, sem entender as bases fundamentais da proposta que Jesus havia afirmado e Allan Kardec havia colocado de uma maneira integral para a conquista do objetivo da nossa existência. Quantos de nós hoje não recebemos convites? Convites para a verdadeira prosperidade, para tentar ganharmos o mundo e tentarmos vincularmos em outros papéis para fazer com que vençamos o mundo, mas vençamos o mundo na prosperidade monetária, capitalista, ou mesmo pensando, não, é uma proposta espiritual, é uma proposta moral, e vamos tentando fazer com que, embutindo meias verdades, nos desvinculemos com uma base que seria muito simples.
E justamente por ser simples e humilde na tarefa, é aonde aquela pessoa que está inquieta não consegue executá-la. E cada vez que vai demonstrando o seu vigor, a energia, o seu esforço, não é um esforço para uma tarefa simples, não é um esforço para uma tarefa humilde, mas é um esforço para tentar movimentar as massas, para tentar chamar as multidões, para que os holofotes venham e me apresentem em múltiplas revistas, para que eu me torne cada vez mais aparente. Mas quando pegamos que na prosperidade real, quando Jesus vinha falar em um termo de um Novo Testamento, justamente vamos entender que seria a busca do reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Aprender a trabalhar na simplicidade no atendimento fraterno, aprender a trabalhar na simplicidade de poder, lá na casa espírita, realizar as sessões mediúnicas e poder, em um grupo talvez pequeno, acolher uma alma em dificuldade, poder consolar almas, não somente no nível de conhecimento, esclarecimento, acolhimento, mas principalmente o Consolador prometido podendo atender uma alma entregue de uma maneira pura, plena e simples. As inquietudes que fazem o indivíduo mover-se à procura da aparência externa lhe faz perder o sentido de si mesmo. E, através desse convívio, que muitos de nós podemos ainda nos deparar dentro do nosso movimento espírita, mas falo movimento quando a gente pensa dentro da casa espírita. Quantas pessoas dentro da nossa casa espírita não começam com propostas de talvez grandes seminários, propostas talvez para arrecadações, para construções de grandes templos, vamos melhorar. Não há nada de errado em construirmos e trazermos um conforto para aquelas pessoas que participam conosco, mas o real interesse que move talvez não seja somente oferecer aquele conforto, mas são os holofotes que me fazem, da minha inquietude, fazer com que cada vez mais aquele indivíduo que estava vivendo na simplicidade, na humildade da casa espírita, fazendo o trabalho hercúleo do dia a dia, da abertura da porta, da recepção, do sorriso fraterno, comece a perceber que aquele trabalho simples talvez não valha nada. Aquele trabalho, talvez, que não tenha grandes reconhecimentos de holofotes, não tenha tanto sentido, porque o sentido real deveria ser o atendimento a grandes massas, volumes, holofotes. A tribuna que oferece para que a palavra pudesse consolar perde o brilho da vivência, porque o indivíduo perdeu o seu interesse real na apresentação do Consolador prometido através dos seus atos, e não somente através das palavras. Por isso que o benfeitor, eu achei tão importante no capítulo 29, quando ele encerra, não basta uma crença pura e simples, porque não é justamente o passaporte para a doana da vida. O passaporte é justamente o que Francisco de Assis dizia, que são as cicatrizes que cada um de nós ganhamos no caminho do serviço desinteressado ao benefício do reino dos céus. Ou seja, qualquer obra que nós estejamos empregando de uma maneira desinteressada, desinteressada de si, mas com o interesse de que o indivíduo, quando ver a obra, não me reconheça, mas reconheça a presença de Deus na terra. A maravilha de quando pegarmos o Novo Testamento e pensarmos nas palavras de Jesus, que seja reconhecido a Deus através de suas obras, mas não é suas obras com letra maiúscula, das suas obras, das nossas obras. Que a nossa obra, em algum momento, o indivíduo possa deparar com ela e não reconhecer nenhum traço dos nossos passos, mas que possa relembrar de Jesus, que possa relembrar do Criador. Mas nós fomos aqueles símbolos que unificaram o indivíduo numa religiosidade quando ele muitas vezes se encontrava perdido no caminho. E são exatamente essas pegadas luminosas na simplicidade que comovem a nossa alma a decidirmos uma entrega real das nossas vidas a benefício desse reino. Não são justamente esses holofotes, o ouro ou o convite dessa prosperidade insana que vem transtornando o mundo. Quando pensamos quantas obras hoje não trazem sobre aquela pele da ovelha, o lobo muito bem escondido, inclusive nessas obras,
quando vamos pegando ali inseridos grandes comunistas trazendo propostas para as suas ideologias, as ideologias que vemos quando o nosso querido Divaldo mesmo trouxe a temática, mas as ideologias, quando implantada pelo filósofo Antoine Destrude Tracy, foi muito bem utilizada por Marx em suas obras. E daqui um pouquinho, as ideologias começam a fazer parte do movimento. E como não constam nos nossos livros do Pentateuco Espírita, o que nós, muitas vezes, nas nossas inquietudes, vamos desenvolvendo? Novas apostilas. Vamos criando, daqui um pouquinho, um outro estudo, porque daí eu tiro uma parte e implemento a minha, porque vai atender à ânsia, à necessidade daqueles que se sentiam excluídos e agora estão aceitos, mas não esclarecidos, tão pouco consolados. Vamos fazendo com que o tumulto aumente, porque muitos de nós talvez não tenhamos a mesma disciplina ou a mesma autoridade moral de Venceslau e sua equipe, de nos vincularmos mentalmente aos benfeitores e orarmos para que pudéssemos a inspiração afastarmos de uma maneira correta, levando em consideração a misericórdia, a indulgência, a benevolência, a verdadeira caridade, como propunha Jesus, de um afastamento daquele indivíduo que está trazendo o tumulto. Veja que temática valiosa que o benfeitor coloca quando ele nos traz o fermento farisaico, que no fermento é aquele fermento que pode levedar a massa, mas trazendo que o fermento farisaico seria justamente a hipocrisia e a falsidade dos fariseus que poderiam contaminar a fé. E um pouquinho desse fermento não é só uma questão de não fazer com que a massa se desenvolva, é fazer que talvez muitos do produto da massa seja jogado ao fogo, ou seja, descartado, porque contaminou através daquele fermento almas que poderiam se desenvolver. E se eu não estou alerta para poder fazer com que aquela sementezinha que está frágil, nascendo no movimento espírita, não se deixe contaminar com essas propostas, eu assumo uma corresponsabilidade se eu estou inserido nos cargos responsáveis para a admissão ou a exclusão de tais indivíduos. Porque muitas vezes pensamos que a personalidade pode atrair ao público e dali começamos novos projetos. Mas calma, será que estaremos mais contaminando com esse fermento farisaico ou estamos preocupados justamente para tirar a falsidade, tirar a hipocrisia e começarmos a voltar à simplicidade do evangelho de Jesus, quando o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas em uma simplicidade de pedra a pedra, do dia a dia, vencendo a nós mesmos e nos entregando realmente a benefício do reino dos céus, entendendo a complexidade de todo o conhecimento espírita para movermos as nossas almas a essa entrega. E não há problema de vencermos, sim, as conquistas materiais do mundo. Não, não há. Porque quantos empregos, quantas pessoas podem se beneficiar? Porém, o movimento espírita segue na sua pureza, porque nada desse fermento farisaico com hipocrisias e falsidades vai trazer contágio. Agora, a partir do momento que haja esse contágio inconsciente, talvez da parte daquele trabalhador, imediatamente ele precisa ser afastado, como nos traz de uma maneira tão brilhante essa obra. Agora, reconhecer o momento e perceber que não se trata de um indivíduo, porque Maurício tinha consigo incontáveis valores morais, alertas, porque pequenos tumultos, daqui um pouquinho, pode se tornar um tumulto perigoso. E é exatamente o alerta que hoje gostaria de trazer nas nossas reflexões, para que juntos possamos pensar: isso acontece na casa espírita onde eu participo? Se porventura eu tenho algum cargo que tenha aceitado para fazer parte das funções administrativas, será que as minhas inquietudes estão afetando o movimento? Porque podemos sim olhar externo e verificar a presença do outro, talvez, apresentando tumulto à obra,
trazendo ali, como ele fala, dos segungistas, desordens e desequilíbrios na máquina administrativa. Vemos facilmente, talvez, o outro agindo. Mas será que nós não temos as inquietudes? Será que nós não temos dificuldade de trabalhar com um método e começamos a renovar os métodos por não entender, talvez, o método básico que Jesus havia proposto? Porque a proposta é muito simples. Nas bem-aventuranças, Jesus nos faz a proposta. Mas entender a complexidade do amor, nós vamos criando muitas páginas para tentar fugir da simplicidade. Nós vamos tentando criar complexidades de entendimento para fugir da entrega. Nós vamos desenvolvendo outros métodos porque não estamos dispostos a nos largar daqueles prazeres imediatistas que nos confortam um dia, que nos fazem talvez suportar momentos de alegria passageira, porque estamos perdendo nesse tumulto a essência. A essência evangélica que a casa espírita pode nos promover na fraternidade de poder desenvolver boas amizades, verdadeiras e leais amizades, porque encontrar no indivíduo ponto em comum e saber que aquele indivíduo também faz as suas renúncias, os seus esforços e está tentando lutar contra as suas más inclinações dia a dia, mas encontrando pontos em comum no próprio dia a dia da convivência humana, mas podendo verificar a luta, o esforço, a entrega e verificar como é bom encontrar pessoas valiosas como essas na simplicidade do caminho e não no desejo de estar nos primeiros ou nos segundos, terceiros lugares, mas tentar fazer com que o trabalho e a obra seja executada e que de nenhuma maneira a minha presença ou as minhas ações possam prejudicar a obra quando o Senhor da obra venha verificá-la e encontre a obra inacabada. E responsável ou corresponsável de prejudicar a obra ou de colocar um fermento inadequado nesse desenvolvimento, cada um de nós devemos estar assumindo essas responsabilidades. O movimento espírita depende e necessita de nós. Somos nós os grandes representantes do espiritismo aonde nós estamos inseridos, principalmente na base celular da família. Então, começar a deixar e aceitar as ideologias, propostas novas, as grandes novidades, livros que podem trazer para nós conhecimentos que meias verdades inclusas ou inverdades também inclusas, para fazer com que o movimento possa consumir e, enfim, através daquele seminário arrecadamos algo e vai vir em benefício da casa. A casa está com estruturas belíssimas. Porém, a essência continua prejudicada. E quantos de nós não lembramos quando o Divaldo havia nos apresentado aquela grande proposta quando um dos reis vai visitar a igreja e uma igreja está caindo aos pedaços, de um padre que havia recebido vários valores do filho do príncipe para poder fazer reforma na sua igreja. E quando o rei vai visitar a igreja, encontra a igreja caindo aos pedaços. Ele fala assim, mas o que foi feito com aquele dinheiro que você recebeu? Enviamos grande valor para que você pudesse reformar a igreja, porque o rei viria. Pois, alimentei os pobres. Mantivemos na simplicidade, porque eles tinham uma necessidade real. Mas os valores foram enviados e a igreja então será fechada. Então o padre diz, mas veja que talvez a tua proposta seja pior do que quando o diabo oferece a Jesus que poderia transformar a pedra em pão se Jesus desejasse quando ele estava no deserto. Você não pede para que eu transforme a pedra em pão. Você pede que eu transforme o pão em pedra. Enquanto o povo passa fome, o teu interesse é fazer com que o templo esteja bonito. Mas as reflexões não são somente a pobreza material. A doutrina espírita vem para poder oferecer o avanço ético-moral para a criatura humana. A fome espiritual, através do Consolador prometido, todos nós nunca mais sentiremos essa sede
quando Jesus havia afirmado à mulher, quando sentada lá no poço de Samaria, dizia que a partir do momento que ela tomasse daquela água, jamais sentiria sede de novo. E é essa água que nós todos devemos começar a bebericar na pureza, na simplicidade, destes grandes missionários que nós, brasileiros e outros que nos escutam de outros países, que podemos ter tantos exemplos, desde Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmão Dulce, Divaldo Pereira Franco. São exatamente as entregas na pureza da renúncia da sua própria personalidade, através de um objetivo de poder servir a este reino dos céus. Os tumultos fazem parte da nossa vida, mas Jesus afirmava que a partir do momento que nós estejássemos aflitos e sobrecarregados, que nós pudéssemos voltar a Ele, porque o seu fardo era leve e o seu jugo é suave. Então, que possamos voltar a essas bases e fazer com que a nossa vida vá plena e possamos enfrentar os tumultos íntimos e não nos deixemos conturbar através da proposta desse fermento farisaico, porque pode prejudicar o nosso crescimento, pode interferir nas nossas funções de propostas íntimas e coletivas, através do progresso real da nossa vida e do nosso movimento. Essas seriam as nossas reflexões. Muito obrigado. Muito boas reflexões, laudes excelentes, e nos convidam a pensamentos profundos no nosso próprio movimento e na nossa própria condição inseridos no nosso movimento, né? Eu me lembro da fala, nos lembramos da fala de João Batista: é preciso que eu me diminua, que eu diminua para que ele cresça. E o mestre crescendo, sem dúvida, nós todos iremos dar vazão e as possibilidades de inspiração do mundo espiritual mais alto, mais digno, para que possamos nos conduzir de uma forma muito mais ajustada, muito mais adequada. Muito boas as tuas considerações. Nós temos agora a nossa querida Ângela, e o nome já diz, é um anjo que vai nos trazer algumas reflexões, as reflexões finais no dia de hoje. Seja bem-vinda, Ângela. Querido Marcelo, querido amigo Laudes, que alegria poder partilhar com vocês o estudo desse capítulo, os nossos amigos que estão aqui conosco também, semanalmente já nos encaminhamos aí para o final dessa obra. É uma alegria imensa. Agradeço o resumo aí que o Marcelo sempre acrescenta, a sua peculiaridade, a sua forma sensível de nos trazer essas reflexões que estão no capítulo, e o nosso querido Laudes, que aí abrilhantou o raciocínio, iniciando aí, pavimentando essa estrada, para que a gente possa seguir agora numa proposta que vai ao encontro mesmo daquilo que o Laudes já nos propôs, porque esse capítulo em específico, nós poderíamos dizer que ele carrega muitas advertências, e essas advertências elas vão justamente ao encontro das nossas necessidades, aqueles que estamos vinculados à seara espírita. Então, porque a trajetória espiritual de Argos, esse processo todo que nós vimos acompanhando nas reencarnações em que nós observamos, conhecemos algumas das suas experiências anteriores, mas especialmente a reencarnação a que ele está vinculado, nós poderíamos dizer que ela se equipara a reencarnação de muitos de nós. Porque nós também somos esses espíritos que estamos viajando, muitas vezes mergulhando em reencarnações várias, de experiências em experiências reencarnatórias, em que nós fomos fazendo o uso inadequado do nosso livre-arbítrio. E aí nos distanciamos daqueles objetivos elevados que a reencarnação sempre carrega. Porque nós sabemos que toda vez que há um planejamento reencarnatório, ali está implícito
o desejo, o propósito de que nós, como espíritos imortais, avancemos. Então, nós vamos desenvolver alguns raciocínios também na direção daquilo que o Laudes nos traz, porque esse capítulo ele é justamente um alerta, ele é uma advertência. E aqui, quando falamos daqueles que nos vinculamos à seara espírita, é claro que estamos enfatizando, de alguma forma, os trabalhadores vinculados ao movimento espírita, mas, de alguma maneira, todos aqueles que chegam a uma casa espírita, todos aqueles que são levados, muitas vezes pela via da dor, do sofrimento, como nós já vimos em capítulos anteriores, em outras obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, sempre há um envolvimento, um trabalho amoroso dos benfeitores que nos querem conduzir a esse despertamento espiritual, que nos querem conduzir justamente ao encontro desses tumultos íntimos que nós carregamos, que trazem essa experiência exterior, que trazem esses efeitos que nós vamos tendo e que pela via da dor nós vamos buscando, então, esclarecer essas inquietações, esses conflitos. Então, nós vamos buscar aqui, e há na obra, há no capítulo, uma frase que nos parece bastante importante, quando a benfeitora vai dizer, ao longo daquilo que ela vem discorrendo sobre o quanto esse trabalho que vai sendo realizado e o quanto nós, quando nos vinculamos com os nossos conflitos, diz ela que lentamente o contágio da insensatez punha em perigo o trabalho superior. Então, essa expressão, contágio da insensatez, aqui, se nós observarmos, especialmente aqui o trio Argos, Felipe, especialmente Maurício, naquilo que já sabemos que tem uma vinculação anterior, os conectando nessa experiência, e que o encontro, que o conhecimento da doutrina e que o vínculo, especialmente de Argos, no trabalho, tem a finalidade de acelerar esse processo do despertamento. Mas o que nós vemos aqui é justamente que, ao se aproximarem, esse contágio da insensatez, trazendo dos arquivos lá do inconsciente de cada um as experiências anteriores, mas que ainda tinham na sua intimidade uma espécie de prazer vinculado àquilo. Tanto que na nova experiência, na experiência em que eles se vinculam a essa comunidade coordenada pela irmã Angélica, tendo essa possibilidade, nós vemos que é como se fosse reeditado, fosse trazido para os dias atuais aquelas experiências, mas nos moldes da atual reencarnação. Mas que as matrizes psicológicas e conscientes, elas eram muito parecidas. Então, diz a benfeitora aqui, seguindo o raciocínio, que ali, quando se fala nas experiências anteriores, quando Argos, abusando do poder, em outras experiências, quando nós também estivemos vinculados ao cristianismo, mas que fomos deturpando a sua mensagem, e aí entra o que Laudes muitas vezes referiu, as meias-verdades, nós também fomos construindo uma ligação com o conteúdo que é libertador, mas nós fomos tirando esse brilho e criando essa condição cada vez mais precária de fazer com que esse conteúdo pudesse iluminar as consciências. E assim nós fomos cada vez mais amplificando a sombra que nós carregamos. Essa sombra que é inconsciente, essa sombra que faz parte da nossa trajetória evolutiva, porque nós estamos nesta condição, esta é a condição espiritual de todos nós. Mas aqui, ao falar do contágio da insensatez, o benfeitor vai falar de que é comum. Então, se nós temos o nosso passado reencarnatório, experiências em que nós usamos ou fomos levados pelos nossos impulsos inferiores às posturas de intolerância, e assim nós sabemos que fomos marcando a nossa trajetória espiritual
pela intolerância em que a religião, inclusive, ela era utilizada para mascarar, como o benfeitor descreve aqui nesse capítulo e nos anteriores, para mascarar esses desejos ímpios, esses impulsos menos felizes, esse instintivo conteúdo que nós carregamos. Mas se outrora nós carregávamos a intolerância, diz o benfeitor que é comum que esperemos por tolerância. No entanto, somos poucos aqueles que sabemos vivê-la, sempre a queremos para nós, mesmo que em prejuízo da ordem. E utilizando para lograr deferimento para com os nossos propósitos inferiores. Então, se em outros tempos a intolerância ela era usada como esse escudo em nome da defesa daquilo que dizíamos ser algo nobre, elevado, divino, hoje a palavra, e vejamos que não estamos falando exatamente do ano de 2025, estamos falando da época em que o benfeitor traz isso, mas atualmente nós poderíamos dizer que a tolerância vem sendo usada como esse escudo, em que dá abertura, como disse Laudes, dá abertura para que esse contágio de insensatez invada as nossas casas espíritas. Quantas são as propostas que têm sido trazidas para o movimento espírita, mas que elas, em nome dessa tolerância, elas escondem propostas que não têm a finalidade de elevar, de nos conduzir a avançarmos na direção de superarmos a nossa condição ainda primitiva, os nossos arquivos inconscientes ainda carregados de prazeres mórbidos, como nós vemos aqui o benfeitor descrever, quando Maurício e Argos, por não encontrarem esse cenário compatível para que pudessem dar largas às antigas orgias, ou seja, o quanto há no indivíduo, e somos todos nós, espíritos comprometidos com as leis divinas, com a retaguarda espiritual, mas que estamos tendo a oportunidade de retomarmos o contato agora com o cristianismo, na seara espírita, o cristianismo redivivo, o consolador prometido pelo Cristo, mas que trazemos da nossa sombra inconsciente, carregamos, temos esse impulso, e aí temos a tendência de, em nome daquilo que o benfeitor também vem dizer, a confusão que se realiza, confundindo a algazarra com a felicidade, as gargalhadas com os júbilos, as algaravias com a festa interior, numa demonstração festiva de desequilíbrios. Nós temos visto isso, infelizmente, em muitas casas espíritas, inclusive, em que esse desequilíbrio que eclode da intimidade do ser se expressa, mas em nome de uma tolerância. Então, nós vemos aqui o quanto esse contágio de insensatez que está aqui sendo tratado no caso de Argos, naquela comunidade, vinculado a Maurício, com a influência de Filipe, espiritualmente vinculado no processo obsessivo, mas nós todos estamos nesse cenário. Isso caracteriza todos nós. E se nós não levantarmos ou nós não acendermos esta luz de alerta, como diz o benfeitor dando esse nome, tumulto perigoso, vejamos que a espiritualidade tinha muito claro que isto era um tumulto que estava ali se fazendo. Mas nós vemos que Argos sentia-se estuar de vitalidade e realização interior nesse conúbio psíquico inconsciente com Maurício. Então, nós vemos que muitas vezes nós estamos inflamados daquilo que é confundido com felicidade, mas sim é uma algazarra interior, e nós queremos trazer isso em nome de uma suposta alegria.
E veja que os benfeitores, a benfeitora Joana de Ângeles muitas vezes nos traz isso, a importância da alegria. Mas a alegria não é este padrão comportamental de desordem, de desequilíbrio, que encontra todas as expressões em nome da tolerância para ser vivenciada, inclusive nas casas espíritas. Porque nós podemos ser esses mesmos espíritos que voltamos hoje com a oportunidade do contato com a doutrina consoladora, com o cristianismo, naquilo que há de mais puro na sua essência, e novamente construirmos esses enxertos que nos distanciam. E aí a pergunta que nós, enquanto espíritas, podemos nos fazer é: qual será o nosso grau de responsabilidade quando nós nos vinculamos a esta doutrina libertadora de consciências, a esta doutrina consoladora e esclarecedora em todos os aspectos, e nós vamos fazendo esses enxertos produto da projeção das nossas sombras, e que vão encontrando também e fazendo sintonia com a sombra daqueles que estão conosco, porque também há um porquê de estarmos vinculados ali naquele trabalho. Então, são perguntas importantes. E nós trouxemos, dentro desta linha de raciocínio, de proposta, de reflexão, um trecho de um capítulo que a benfeitora Joana de Ângeles coloca ao fechar a obra intitulada Entrega-te a Deus. Esta obra, como todas as obras da benfeitora, são de uma riqueza inestimável, mas ela, no capítulo que finaliza esta obra, que ela intitulou, o capítulo 30 também da obra, ela intitulou Carta aos Cristãos Modernos. E a benfeitora vai fazer inicialmente, porque é interessante como ela constrói esse capítulo, porque ela descreve todas as conquistas tecnológicas, científicas, toda a evolução do conhecimento humano. Ela vai fazendo um apanhado de considerações sobre os tempos que nós vivenciamos, até o momento em que ela começa a desenvolver o raciocínio, dizendo que, ao longo do tempo, a história das civilizações do passado, as suas grandezas e misérias, os seus poderes, os poderosos de um momento e a sua decadência logo depois, não serviu de lição para os novos cristãos. E ao longo do seu capítulo, quando ela vai construindo esse raciocínio, depois de descrever todas essas conquistas humanas, ela vai dizer que, para despertar a consciência individual e coletiva, que se encontrava obumbrada, essa é a palavra que a benfeitora usa, ela diz: Jesus veio à Terra nos dias tormentosos e trouxe a mais extraordinária mensagem de amor e de dignificação humana, nunca antes ou depois apresentada. E, ferindo o interesse sombrio dos poderosos, ele foi então crucificado. Tentaram ali silenciar a sua voz, como sempre fazem, diz a benfeitora, os perversos, esquecidos, entretanto, que ideias somente são combatidas com outras superiores. E como as suas eram normas para a felicidade humana, elas ultrapassaram o tempo, arrastando multidões para logo depois serem mutiladas, adaptadas aos interesses mesquinhos dos imperadores e chefes religiosos, sem que, no entanto, desaparecessem. Diz a benfeitora, continuando esse raciocínio, de que as lições do mestre, então, que foram exaradas na cátedra da natureza e vivenciadas no seu exemplo, superaram todos os mecanismos constritivos e adulterados, permanecendo como estrelas apontando rumos na noite dos tempos, para serem ressuscitadas pelo Espírito de verdade, conforme ele prometera. E que, chegado o momento então anunciado, as vozes do céu desceram à terra e que passaram a conclamar
os seres humanos à ordem, ao dever, ao amor olvidado e submetido pela ranceníase do egoísmo. As expressões que a benfeitora usa ao falar desse processo de adulteração da mensagem cristã, quando essa ranceníase do egoísmo, que nos caracteriza ainda a marcha evolutiva na condição de espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações ainda, esta marca traz em nós e está em nós ainda como uma força muito vibrante. E em outra obra, a benfeitora Joana, e dessa vez aqui lembramos com muito carinho dessa obra que foi escrita Segue em Harmonia. Como a própria benfeitora diz ao iniciar a obra, ela traz uma mensagem que ela diz que este é um livro algo diferente, porque ele é o resultado do trabalho de várias mentes e mãos, diz a benfeitora. Convidamos a consóror Sueli Caldas Schubert, trabalhadora infatigável do Evangelho de Jesus, e a entretecer considerações em torno de mensagens por nós ditada psicograficamente. Então, nesse livro nós temos 15 títulos, 15 textos, em que a benfeitora escreve, e na sequência sempre a benfeitora também, Sueli Caldas Schubert, traz a sua contribuição. E nesse capítulo, então, do livro Segue em Harmonia, no capítulo 7, a benfeitora Joana de Ângeles intitula esse capítulo Dissidências, falando exatamente desse trabalho, daquilo que ocorre dentro do seio do cristianismo primitivo aos dias de hoje, especificamente falando do movimento espírita, porque diz ela que pouco depois, então, da morte de Jesus, os dissidentes começaram a criar correntes de pensamento e fazer interpretações absurdas em torno da sua palavra. E o que isso deu, então, lugar às terríveis perseguições, aos ódios e lutas renhidas de uns contra os outros. Todos, porém, estavam convencidos de que eram fiéis ao Senhor. Então, vejamos que essa é uma característica humana que nos acompanha, porque muitas vezes nós, como espíritas, também estamos vinculados ao trabalho no movimento espírita, mas que por conta das nossas limitações, nós também estamos carregados de certeza de que estamos sendo fiéis, de que estamos realmente sendo doutrinariamente fiéis àquilo que nos foi trazido pelo codificador. Muitas vezes não nos damos por conta de que estamos fazendo esses enxertos, de que estamos projetando os nossos conflitos internos nessas atividades. E nesse capítulo segue a benfeitora dizendo, depois de Jesus, então, depois dele, Francisco de Assis assumiu o papel de reedificador da Igreja do Amor e da Caridade, do perdão e da humildade, da santificação pela entrega total ao seu exemplo. E que ele, então, atraiu multidões famintas de paz e sedentas de renovação interior. Mas que, apesar disso, diz a benfeitora, que durante a existência mesmo, debilitado, ele viu a sua ordem ser assaltada pelos dissidentes, que passaram a esconjurá-lo, a amenizar a severidade da sua conduta, a voltar ao século entre o conforto e a malversação dos valores morais, abraçados por ele até a desencarnação. Então ela vem trazer a figura de Francisco de Assis, que também, quando vivia com toda a sua fidelidade, a sua entrega, a severidade da sua conduta, ali também ele experimentou o impacto desses dissidentes. E aí diz ela, não estranhes, portanto, nas fileiras da doutrina espírita os dissidentes, aqueles que se não adaptam aos conteúdos sublimes de que é portadora, antes a adaptando às suas comodidades e presunções, gerando dificuldades, separatismos, exclusivismos, animosidades.
Diz a benfeitora: segue, porém, a codificação conforme a recebeste de Allan Kardec dos guias da humanidade, sendo-lhes fiel. Então nós vemos o quanto os benfeitores estão o tempo todo nos fazendo esses alertas, nos trazendo esses convites amorosos para que nós possamos, enquanto aqueles que aceitamos o convite de nos vincularmos ao trabalho da seara espírita, a nos perguntarmos se nós não estamos trazendo um quanto desse fermento farisaico, se nós não estamos colocando na doutrina que é toda luz uma cota da nossa sombra. E nos parece que esse capítulo é um grande convite a que nós nos perguntemos a respeito da nossa participação, para que nós não repitamos novos capítulos daqueles que fomos infiéis, quando já estaríamos ou teríamos podido sermos fiéis àquilo que o Mestre nos convida. Então, essas são as reflexões, amigos, que nós gostaríamos de trazer também para esse capítulo. Excelente, Ângela, o que você nos trouxe. Alertas importantíssimos. Vocês foram muito felizes. Lembro de uma mensagem que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes, chamada Unificação. Ele recebe a mensagem em abril de 1963 e publicada a posteriori no Reformador, não me lembro a data, mas num determinado trecho da mensagem, e tentando fazer aqui um complemento muito incipiente do que vocês trouxeram, que é muito bom, e dessas tentativas de inserção de determinados conteúdos completamente avessos ao cristianismo redivivo, ao codificador. E lembro dessa mensagem porque, num determinadozinho trecho, ele fala que a necessidade de nós preservarmos os valores, os fundamentos espíritas, honrá-los, sublimá-los de uma forma muito especial. Senão, com estas injunções, com estes pendurucalhos que acabamos tentando colocar dentro de uma casa espírita, com uma tentativa de atrair e fugindo da profundidade, disse Bezerra, que nós, se não tomarmos cuidado, nos transformaremos em células estanques, distantes, muito distantes do verdadeiro propósito que o espiritismo cristão tem para cada um de nós, nos acomodando nas conveniências, melhor dizendo, do plano inferior e nos afastando das questões da verdade. Por isso ele fala, Bezerra, né, Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não faça hipnose pelo qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e de sofrimento. Aí a gente está vendo aí o nosso Maurício. Libertação da palavra divina, segue Bezerra, né? Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de Deus, de todos os cárceres que foi uma espécie dos cárceres a que foi algemado, e na nossa atualidade, principalmente porque temos esta bagagem, este roteiro, né? Sem querer nenhum privilégio ao espiritismo, de maneira alguma, mas vivendo Kardec, sentindo Kardec. É alguma coisa mais ou menos assim, eu não me lembro muito bem, né? Ele seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, mas apregoado e manifestado, e a nossa bandeira suficientemente vivida para que o Cristo de Deus, que volta na forma do Espiritismo, possa, mais uma vez, batendo na nossa porta, nos convidar a este movimento que foi feito desde há muito tempo, e você citou o nosso querido Poverello, Francisco de Assis. Que este Francisco, que este Cristo, possa nos visitar todos os dias, nos corrigindo a rota e nos mantendo fiéis a nós mesmos, porque nos mantendo fiéis a nós mesmos, estaremos sendo fiéis
a esta lei divina que está esculpida dentro de cada um de nós. Muito obrigado por vocês dois terem trazido todos esses aprofundamentos e nos despedindo dos nossos queridos que fizeram parte desta nossa reunião. Muita paz, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento que vocês forem escutar as reflexões. Muito obrigado a todos.